Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados, ao vivo ao Facebook e no YouTube um vídeo também ao mesmo tempo. Então, meus amados, eu quero em primeiro lugar dar os parabéns às mamães hoje, né? E também quero dizer para você que não tem a sua mãe ainda do seu lado mais, assim como eu não tenho, não se desespere, não se reclame, porque isso faz parte do ciclo da vida, né? Foi assim que Deus fez e assim será. Não devemos reclamar daquilo que Deus fez. Deus sabe o que fez e sabe o que faz. Amém, pessoal? Então, a todas as mamães, um feliz Dia das Mães. Meus amados, chegou o momento de nós saciarmos na presença de Deus. Se servirmos desse pão que vai ser servido agora, inclusive para mim. E eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like nesse vídeo para que outras pessoas venha ser alcançado através desse vídeo. Vá lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal, ajude esse canal a crescer, porque é assim que alcançamos mais pessoas, libertamos mais pessoas através de uma palavra pura, fiel e verdadeira. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. O título do nosso estudo de hoje é Teologia da Graça, nível avançado. Teologia da Graça, nível avançado. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. Aí você, no seu aconchego, talvez ainda na sua cama, ou talvez no seu sofá, tomando um cafezinho. Fique aconchegado aí no seu lugar. Porque a Igreja de Cristo hoje é assim. A Igreja de Cristo hoje ela é espiritual. Então, se é espiritual, não tem necessidade de ficar junto. Porque aonde estiver uma pessoa reunida nesta palavra, ela está unida na palavra e na presença e em comunhão com Cristo. Porque o que nos dá comunhão com Cristo não é um pedaço de pão, é a palavra dele, da qual nós todos fomos lavados com ela, né? Fomos lavados e temos sido lavados, né? Com ela, através dela. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 5, no versículo 11 e 12. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a que dizer, né? Difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Então, o Evangelho de Cristo ele tem sido difícil de explicar e tardo de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não traz braganha, né? Não oferece riquezas. A riqueza do Evangelho de Cristo é o seu entendimento que nos liga a Deus, nos dá comunhão com Deus. Então é essa riqueza do Evangelho de Cristo. Então, no versículo 12 diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Você entendeu, meu amado? O porquê que eu estou aqui hoje e outras pessoas, muitos não, eu volto atrás, não é muitos, são poucas, né?
que voltou a pregar o Evangelho de Cristo, porque isso não era para ser pregado. Eu tenho pregado isso para vocês, tenho mostrado isso para vocês biblicamente, que não era para estarmos aqui. O problema é que a igreja de Cristo se desviou. A igreja se desviou da palavra. Então é necessário novamente pregar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. E tem uma palavra aqui que me chama muita atenção, né? E muitas pessoas confundem, mistura, né? Torce esta palavra, né? Pois com efeito, quando devia ser mestre. Você vê, se você lê os evangelhos, você vê que Jesus não gostava que chamasse ele de mestre. E por que Paulo escreveu aqui que devia ser mestre? Devia ser entendido. Vocês deviam ser mestre no entendimento, não mestre de um e de outro. Mestre no entendimento, no conhecimento da palavra. Porque você vê que o tempo que Paulo, só para você ter uma ideia, o tempo que Paulo pregava, há quantos anos Paulo pregava? Há poucos anos. E ele dizendo, ó, pelo tempo que eu prego para vocês, você já devia ser mestre, ou seja, você já devia ter entendido o que é o Evangelho. Porque depois já passou 2000 anos e está aqui de novo. O povo necessitando que ensine de novo para eles. Vamos terminar aqui o versículo 12. Paramos aqui. Vamos começar então. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Pois são os princípios, né? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como os necessitados de leite. Olha como Paulo está chamando o povo. Há tanto tempo o tempo que Paulo ensina o evangelho para eles, e eles necessitando de leite, leitinho. Aquela criança que não sabe de nada, que não aprendeu nada, inocente. E Paulo dizendo, pelo tempo que eu tenho ensinado a vocês, era para vocês serem mestres, entendido, era para vocês todos terem entendido. Necessidade de leite, e não de alimento sólido. E não de alimento sólido. Então, hoje, as pessoas estão necessitados de leite, que alguém comece a ensinar novamente do princípio, depois de 2000 anos que esta palavra está aqui, né? Então, meus amados, a igreja ela tem que crescer. Por que a igreja não cresceu? Porque ficou nos princípios elementares, oráculos dos judeus. Então temos aí uma igreja cristã, né, que é para ser cristã. Não pode ser de outro jeito. Tem que ser cristã. A igreja de Cristo tem que ser cristã. Mas está nos oráculos judaicos. Está nos oráculos, nos princípios oráculos judaicos. É castiçal. Isso era de quê? De judaico. Oráculo judaico. Da lei judaica. Véu é o princípio elementar de quê? Da lei judaica. Né? Páscoa é um princípio elementar de quê? Da lei judaica. Shofar é um princípio elementar de quê? Da lei judaica. Óleo da unção é um princípio de quê? É um princípio alimentares da lei judaica. Então nós vimos aí uma igreja que era para ser totalmente 100% cristã, mas está nos princípios elementares das leis judaicas. E não pode. Como eu posso ser cristão praticando obra judaica? Como podemos? Então, mas para nós continuar isso, vê o que
Paulo escreveu a Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Para o qual eu fui designado. Eu vou ler o 10. Manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor, aliás, do nosso Salvador Cristo Jesus. Você vê que Paulo sempre põe a palavra Cristo no primeiro lugar, na primeira pessoa, como se deve falar. A palavra Cristo, ela tem que estar na primeira pessoa. Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida e a imortalidade. Aí porque a turma fica nos oráculos judaicos? Porque lê isso aqui, não entende o que está escrito aqui, né? Porque eles dizem, não, se nós Deus fosse a imortalidade, como é que você está vivo aí? Como é que você morre? Vemos todo dia gente morrendo. Mas aqui está se falando em morte espiritual. Morte espiritual, porque antes o espírito ficava preso na cova. Hoje não. Hoje o espírito não fica mais preso na cova. Então Cristo venceu essa morte, a morte espiritual. Vida e imortalidade mediante o Evangelho. Mediante o Evangelho. Versículo 11. Para o qual eu fui designado. Você vê que Paulo está falando no singular, ele foi designado. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi Paulo, foi designado. E a palavra não está escrita aqui que nós fomos designados. Não está no plural, está no singular. Então que Paulo foi designado. Só Paulo foi designado pregar o Evangelho de Cristo. Pedro, Tiago e João pregavam o Evangelho da circuncisão. A lei, continuou pregando lei para os judeus. Mas Paulo não. Paulo foi designado a pregar o Evangelho de Cristo aos gentios. Eu fui designado pregador, apóstolos e mestre. Pregador, apóstolo e mestre. Nós ia ler só até o versículo 11. Nós vamos continuar no capítulo 2 de Colossenses. No capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo do 16 ao 19, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Você vê, as pessoas que estão nas primícias de judaica, aí julga por causa de comida e bebida, né? Não pode comer carne de porco, né? Dia de festa, não pode fazer, tem que fazer festa, a festa da Lua Nova, que se faz todo mês dentro das igrejas, festa da Lua Nova, tudo princípios elementares judaicos. Dia de festa, ou Lua Nova, né? Ou sábado. Não pode trabalhar no sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor, todos os dias. Não temos um dia maior nem menor do que o outro, todos os dias são iguais. Então, a igreja, infelizmente, está aí nos princípios elementares judaicos, da lei judaica, da lei de Moisés. E dizendo que são cristãos. Mas se são cristãos, não pode praticar esses princípios elementares da lei judaica, porque a lei acabou. Queira você aceitar que não.
A lei acabou. É o que está escrito. Que a lei acabou. Se você diz que a lei não acabou, eu quero que você me dê um versículo. Me dê os versículos onde que diz que a lei não acabou no Evangelho. Que eu te passo os versículos que a lei acabou no Evangelho. No Evangelho. A lei teve seu fim, né? A lei teve seu fim. Infelizmente, como ela não foi desaparecida, aí é por isso que a turma está aí perdida pregando a lei, porque a lei ela teve sua inutilidade. Teve a sua inutilidade, ou seja, não serve para nada. A lei envelheceu, teve a sua inutilidade, não serve para nada. É dia de sábado, 17. Porque tudo isso tem sido sombra. Então a lei era uma sombra. Era uma sombra das coisas que iam vir. Não tinha vindo totalmente ainda, né? O Messias tinha vindo, mas tinha outras coisas que precisava vir. Então, a lei era uma sombra. No tempo de Paulo, ainda a lei fazia sombra. E esta sombra, ela não pode existir, porque a luz está em nós. A luz está em mim, está em você, está em todos nós. Aonde tem luz, não tem sombra. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A igreja é de Cristo. Não é de Jesus de Nazaré. É de Cristo. O ressuscitado. Não do Jesus carne. A igreja é do Cristo espiritual. Então a igreja ela é espiritual. 18. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade de culto, dos anjos, baseando-se em visões. Então hoje é o que mais nós vemos dentro das igrejas, pastores pregando, baseando nas visões noturnas que ele teve de noite. O pastor teve uma visão de noite, nos seus sonhos, as suas perturbações. Que sonho é perturbação? Não tem como fugir. Sonho é perturbação. Então o camarada teve uma perturbação de noite e no outro dia vai pregar dentro da igreja aquela perturbação. A igreja não lê o evangelho, a igreja recebe. A igreja recebe, porque não lê o evangelho. Se lesse, não aceitaria. Culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, né? Sem motivo algum, na sua mente carnal. Então o camarada de noite já vai dormir com aqueles pensamentos, como da maneira que você vai dormir. Quantas vezes talvez você, eu sei que todos nós, quantas vezes não fomos dormir com um pensamento na cabeça e de noite sonhamos com algo sobre aquele pensamento que nós fomos dormir? Quantas vezes? Aí a pessoa já vai dormir com aquele pensamento perturbado. Aí tem umas visões perturbadas e leva aquelas visões para dentro da igreja. Na sua mente carnal. 19. Vamos ler até o 19. 19. E não retendo a cabeça, e não retendo Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, o que faz as pessoas não retêm o cabeça da igreja, é o que está escrito aqui, né? Não retendo a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo.
Aí prega o Moisés, prega tudo que vem na frente, vão pregando, esquecendo do cabeça que é Cristo. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo. Que corpo? Pedaço de pão? Não, não é pedaço de pão. Corpo não é pedaço de pão. Corpo é a igreja. Corpo é vidas. São vidas que são o corpo de Cristo. Não é pedaço de pão. Retendo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento, né? Cresce o crescimento que procede de Deus. Então, se a igreja está edificada no Evangelho de Cristo, a igreja cresce e se fortalece, né? E procede de Deus. Aquele crescimento procede de Deus. Agora, uma igreja que cresce com os procedimentos errados, por exemplo, a igreja cresce fazendo fogueira santa. Isso é procedimento de Deus? Não é. A igreja cresce com procedimento de campanha. É de Deus? Não é, porque campanha não tem aqui na Bíblia. Nem no Evangelho, nem na Bíblia, não tem. Nem no Velho Testamento, não tem. Então, como é com a igreja? A igreja pode até crescer, mas cresceu sem Deus. O crescimento dela não está firmado em Deus. O crescimento da igreja, para ela estar forte e fortalecida com sabedoria de Deus, é o Evangelho de Cristo. Só Ele nos dá esse conhecimento. Só o Evangelho de Cristo nos traz esse conhecimento. Só o Evangelho de Cristo nos põe cara a cara com Deus. Só Ele. Saiu dele, não é mais de Deus. Abra sua Bíblia novamente, volta lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 6, nós estávamos no capítulo 5. Abra agora no capítulo 6. Capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, não é judaica. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré era um judeu, cumprindo as leis de Moisés. Mas o que é que está escrito aqui? Para nós, a nossa doutrina tem que ser cristã, do Cristo ressuscitado, e não do que andava pelos desertos. É essa a doutrina do cristão. A doutrina do Cristo ressuscitado e não a doutrina do que andava pelo deserto. Porque o que andava pelo deserto era um judeu, pregador da lei judaica, pregador e cumpridor da lei judaica, da lei de Moisés. Mas nós temos que sair fora das leis de Moisés, das doutrinas de Moisés, da doutrina judaica. Não podemos. Se nós ficamos na doutrina de judaica, nós anula as doutrinas de Cristo. Automaticamente. Anulamos a doutrina de Cristo. Versículo... Nós ainda estávamos no 1 ainda, né? Cadê? Nós estávamos no 1. Depois, vamos voltar do princípio, vamos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, você vê que Paulo está mandando separar, põe de parte isso aqui. Das doutrinas de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito. As doutrinas, nós temos que deixar nos levar para o que é perfeito. Porque a lei de Moisés não era perfeita. Se fosse perfeita,
não tinha necessidade de se criar outra. Então, se o primeiro pacto, a primeira aliança fosse perfeita, não havia necessidade de se fazer outra. Então, se foi feito outra, porque tem necessidade de nós seguir a outra, a de Cristo, para o que é perfeito, não lançando de novo, né? Não lançando de novo a base. Ó, presta atenção. Não, a palavra está aqui, não. Não lançando de novo a base de arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Mas que pecado? Ele não destruiu na cruz? Não é isso que está escrito no evangelho dele? Destruiu na cruz? Se ele destruiu na cruz, qual é o pecado que eu tenho? Qual é o pecado que você tem? Então, quando eu digo que eu preciso arrepender, quando eu digo que você precisa arrepender dos seus pecados, eu estou voltando o quê? Os princípios elementares judaicos da lei de Moisés. Da lei de Moisés. Dançando de novo a base do arrependimento. De obras mortas. De obras mortas. Porque na lei, até o ano 70, a lei vigorou. A lei mandou até o ano 70. No ano 70, Jesus voltou e acabou com o resto, que tinha que ser acabado, né? Deu o princípio na cruz e no ano 70 ele veio e terminou tudo que tinha que ser feito. Então a obra de Cristo foi completa. A obra de Cristo ele fez. A obra de Cristo ele não deixou para homem fazer. Então não existe obra para homem fazer. Existe obra para ele aceitar e viver ela. Isso se chama doutrina de Cristo. Viver o que foi conquistado na cruz. E não fazer sacrifício na cruz. Porque Deus só aceitou o sacrifício de Jesus. Não aceitou o sacrifício mais. Nem de Abraão ele não aceitou o sacrifício de Abraão. Então, meus amados, é isso que o cristão tem que viver. Uma doutrina cristã. Tem que se desligar das doutrinas judaicas. Tem que se desligar das doutrinas judaicas. De obras mortas. Aí vem a outra bomba aqui, né? De obras mortas, presta atenção, e da fé em Deus. Como é que nós vamos sem fé então? Como é que nós vamos sem fé? Vivemos sem fé. Se Deus diz que, se no Evangelho diz sem fé, não pode agradar a Deus. E você vem pregar isso aqui, que sem fé em Deus, para ir da fé em Deus. Não podemos, vou voltar à fita. Do arrependimento de obras mortais, que são os pecados, que foi morto na cruz. E da fé em Deus. Meus amados e minhas amadas. A fé em Deus que está escrito aqui é que no princípio, na lei de Moisés, todo mundo tinha uma fé. Uns tinham bastante fé, outros tinham menos fé. Todo mundo tinha um tipo de fé, né? Uns muito, outros menos. Porque a fé era uma fé própria nossa, que nós tínhamos na fé, né? Era uma fé própria. Então, com a fé própria, por exemplo, Abraão teve fé de sacrificar o filho, só que Deus não aceitou, mas ele teve fé. Ele mostrou que tinha fé para isso. Então, a fé de Abraão era grande, era uma fé própria, mais grande. Mas hoje não. A nossa fé hoje não é nossa, a nossa fé não é uma fé em Deus. É a fé de Deus que está em nós. Você vê que virou o contrário. Antes era nós que tinha fé em Deus. Hoje não. A fé que nós temos já não é nossa. Nós não temos nada, meus amados.
Nós não temos nada. Tudo que nós temos é de Deus. Então a fé que nós temos hoje é uma fé que Deus nos deu, não é nossa. Então agora a nossa fé agora é de Deus. Não é mais em, presta atenção na palavra, é na palavra que você tem que prestar atenção. Não é mais em Deus. A nossa fé é de Deus hoje. Então é uma fé espiritual. E que Ele deu igualzinho para todos. Igualzinho, Deus repartiu. A fé hoje é um dom que Deus nos deu igualzinho para todos. A diferença é que um desenvolve esta fé, outros guardam no baú. Essa é a diferença. Essa é a diferença, mas a fé que nós temos hoje é de Deus e que Ele deu igualzinho para todos. Amém, pessoal? Onde nós estávamos? Versículo 2, Versículo 2. Não, nós estávamos no 1 ainda. Lançado obras mortais da fé em Deus. Versículo 2. O ensino, presta atenção, meus amados. Lembra do que nós, no princípio, quando nós começou a palavra? O ensino, você vê que nós não podemos estar. Eu vou repetir porque isso é muito importante para você entender. Nós não podemos estar pedindo perdão a Deus, porque Ele já nos perdoou, nossos pecados já não existem. Que se nós tivéssemos que ficar pedindo perdão a Deus, seria dos nossos pecados, e pecado nós não temos. Hoje nós cometemos erros carnais. Erro carnais. Que nada que Alexandre de Moraes não resolva. Então nossos pecados hoje é esse. É erros carnais que Alexandre de Moraes resolve isso aí. Até da sua cartão de vacina ele está cuidando. Até do cartão da sua vacina ele cuida. Então nossos erros são esses. Erros carnais. Isso é resolvido aqui mesmo, nessa terra onde nós vivemos. Mas pecado nós não temos. Aí temos aqui, né? Arrependimento, né? Do negócio de ficar pedindo perdão. Nós não temos pecado, então temos que parar com isso. A fé a nossa fé era uma fé própria que nós tínhamos em Deus. Hoje é o contrário. A fé não é mais nossa, é de Deus. E o terceiro aqui, que é bomba. É bomba, eu vou acender o estupim. O ensino de batismo. É para parar ou é para continuar? Aqui está dizendo que é para parar. Não é para batizar. O ensino de batismo. E outra coisa aqui, e dá imposições de mão, né? Que todo mundo quer pôr a mão na cabeça de outro. Uma vez que você permite alguém pôr a mão na sua cabeça, você tá dizendo com todas as palavras que a mão daquela pessoa, seja pastor, seja quem for, que está impondo sobre a sua cabeça, você está dizendo com as suas palavras e com todas as palavras que aquela mão daquele homem é maior, tem mais poder do que o Espírito Santo que está em você. Entendeu? Então, uma vez que eu permito isso, eu estou dizendo, Espírito Santo, você não tem poder. Quem tem poder é o meu pastor. É essa pessoa que está pondo mão sobre a minha cabeça. Então você não pode aceitar ninguém pôr a mão sobre a sua cabeça. Porque nela está o ministério do Espírito Santo. Ele que ministra, ele que ora por você, ele que intercede por você. Então tudo na nossa vida espiritual hoje é Cristo, é o Espírito Santo que ministra. Não é homens, é o Espírito Santo. Ensino de batismo e de imposições de mãos. Da ressurreição, você vê que isso aqui é só bomba, né?
da ressurreição, né, o que se prega por aí, que você tem que estar dentro de uma chamada igreja, porque quando Cristo vier, você vai ressuscitar. Para você ter direito à sua ressurreição, você tem que estar dentro de uma igreja. Mas aqui está dizendo, ó, a ressurreição também você não pode pregar. Por quê? Porque nós já fomos ressuscitados com Cristo. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Porque nós fomos mortos, nós fomos sacrificados com Ele também. Espiritualmente nós fomos mortos naquele momento. Então, como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto. E Ele deu exemplo disto. Ele deu exemplo disto. Porque Ele ressuscitou no seu corpo. Ele foi morto, mas ressuscitou no seu corpo. E depois que Ele ressuscitou, Ele comeu ainda junto com os discípulos. Para dar exemplo que você também, você foi morto e ressuscitou, vive nessa terra, porque você está cumprindo uma missão. Mas nós já ressuscitamos, então não existe mais ressurreição. A ressurreição já nos foi dada. Por isso que hoje, quando se morre uma pessoa, o espírito não fica mais na cova. Por quê? A ressurreição já aconteceu. O espírito sobe, não dorme mais, como se prega. Esses dias uns 15 dias atrás, eu fui no velório de um grande amigo nosso. E lá se iniciou um culto dizendo que o homem estava dormindo. Eu procurei uma lata de querosene para me bater lá, para ver se ele acordava. Porque eu não queria que ele se fosse, porque eu gostava muito dele. Mas na verdade que ele não estava dormindo. Nem o espírito estava mais ali. O que estava ali era um corpo. Nós estávamos lá por quê? Porque nós gostávamos deles. Então é natural que fazemos a despedida do corpo, da carne. Porque o espírito não estava mais ali. Mas o que é que se pregam? Que vai estar dormindo, não morreu, não está dormindo. Isso é uma enganação. É uma enganação. Versículo 2, né? Imposição de mãos e da ressurreição. Não se pode pregar a ressurreição, porque ela já ocorreu. Ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pronto. E não é o que se prega por aí, que a igreja vai passar pelo juízo? Mas aqui, o que é que está dizendo aqui? Não é para pregar juízo para a igreja. Não é para pregar juízo, porque o juízo já ocorreu. O juízo já ocorreu no ano 70. Então não é para pregar juízo. É o que está escrito aqui, no Evangelho de Cristo. Então as doutrinas de Cristo está aqui, ó, no Evangelho dele. Não podemos sair um milímetro dessas doutrinas de Cristo e dar caminho e dar lugar para as doutrinas judaicas. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Hoje nós vemos igreja cheia. Você entra em igreja, se você entrar em certas igrejas por aí, você vê igreja com mais de 2.000 pessoas lá dentro. Uma igreja cheia de gente. E aquela gente vazias de Deus, vazias do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento que eles dão lá é judaico. E o conhecimento judaico para Deus hoje não serve mais. Servia quando a igreja era física. Hoje a igreja é espiritual. Então não serve mais. É melhor você estar com a igreja com 2 pessoas cheias do Espírito, cheias do conhecimento de Deus, do que estar com a igreja com 10.000 pessoas lá, tudo vazia do conhecimento de Deus. Porque nenhum deles conhece isso aqui. Nenhum deles. Porque se eles conhecessem isso aqui, eles não faziam fogueira santa, que não existe. Eles não faziam campanha, que não existe. E principalmente campanha de quem morreu, hein? É campanha de Josué, campanha de Jericó, campanha de Sansão, campanha de Dalila. Tudo de defunto. Não podia fazer.
ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Como Deus vai permitir? Se Paulo diz que Deus não se compraz naqueles que se voltam atrás, naquele que volta para trás. Como que ele vai se... Nunca. Então nunca Deus vai permitir isto, que ele não se compraz naquele que volta para trás. Não se compraz. Então, meus amados, para nós continuar mais um pouco, abra a sua Bíblia no livro de João. Temos mais 3 passagens aqui para nós terminar. Livro de João, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Você vê, João era um judeu, né? Nem precisava falar isso, né? João era um judeu que pregava o quê? Lei. Pregava costume judaico. João não teve chamado, mesmo sendo queridinho de Jesus de Nazaré, mas ele não teve chamado para pregar graça. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, você permite, você vai ter que me suportar. Se você quer aprender, vai ter que me suportar. A porta das ovelhas aqui. É por isso que hoje se prega ovelha, chama a igreja de ovelha, porque pregam lei, prega costume judaico. Então, para os judeus, se você encontrar, eu desafio qualquer teólogo, qualquer professor de escola dominical, qualquer presidente da igreja, para que ele me mostre aqui, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aonde que está a palavra ovelha, está relacionado a gentil que somos nós. Aonde está relacionado? Em lugar nenhum. Aonde você encontra a palavra ovelha, está relacionado aos judeus. Porque os judeus eram considerados como ovelha, por conta do cordeiro que ia sair deles. Então está aqui, é o que João está pregando aqui. João, pregador da lei, ele está pregando aqui, né? O judeu subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado no hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermo, cego. Meus amados, é só você se ligar no que se prega na lei, o que é que está escrito na lei, o que se prega na lei, o que tinha na lei. Por isso que você não pode seguir doutrina judaica, porque essas eram as doutrinas judaicas, era o que tinha na lei. Você já viu um ditado que diz, é o que tem para hoje, não é isso mesmo? Esse ditado é antigo, é velho, todo mundo conhece, né? Qualquer coisa está falando num certo assunto, aí diz, é o que tem para hoje, né? Por exemplo, só tem ovo aqui dentro de casa para comer, né? Só tem ovo. Aí chegou uma visita, é o que tem para hoje, é ovo, nós vamos comer ovo. E é o que tinha na antiga aliança. Só tinha isso aqui, ó. Vamos ler de novo. Você precisa ler de novo. Ó. Ora, existe ali uma porta, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado do hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Olha as bênçãos que tinha lá. E o povo lá. Olha os abençoados que tinha lá, na lei, pregador da lei, aqui nós estamos lendo lei, olha o que tinha, as bênçãos que tinha na lei. Neste jazia,
ali tinha, né? À beira do tanque, uma multidão de enfermos. Olha as bênçãos da lei. Uma multidão de enfermos, cego, coxos e paralíticos. Olha os abençoados. E não parou, e não acabou não. Não acabou não. Versículo 3. Versículo 4. Esperando que se movesse a água. Então se prega hoje em dia, infelizmente, se prega hoje em dia dentro dessas igrejas, eles põem um tanque lá, você vê que a palavra aqui é uma maldição. A lei de Moisés era um ministério de escuridão, de condenação e de morte. E é o que você está lendo aqui. Esses abençoados aqui, uma multidão de abençoados, todos como? Coxo, cego e paralítico. A multidão, né? Vamos continuar. Esperando se mover a água. Aí o camarada hoje arruma uma bacia grande, põe lá dentro da igreja, enche de água e chama as pessoas. Você que tiver um caroço, vem aqui lavar seus pés na água para você ficar bom. A igreja com 400 membros, cheia, 400, lotada. Aí vai 100, foi lá na frente com caroço. Abençoada mesmo, abençoada por Deus. Quase 100 pessoas com caroço. Você que tem um câncer, vai mais 100 lá na frente. Abençoado mesmo. Abençoado por Deus. Caroço lava lá no tanque, porque eles fazem a campanha daqui, ó. Tira a campanha daqui. Aí foi 200, né? Você que tem qualquer enfermidade, vem aqui. Aí foi os outros 200. 400, os 400 estão lá na frente agora para lavar o pé na bacia, que é o tanque representando o tanque de Betesda, né? Acabou? Acabou não, abençoado. Tem um pastor. O pastor também desce do altar lá para lavar o pé dele, porque ele também está doente. Essa é a realidade de quem vive na lei. Essa é a realidade. Agora, eu ponho o meu pescoço na forca. Se você chegar num ajuntamento de pessoas que se reúnem da graça, que conhece o Evangelho de Cristo, vive, essa é a parte mais importante, vive o Evangelho da graça. Se perguntar lá, tiver sempre reunião, lá numa praça mesmo, né? Lá numa praça, vamos lá na praça, chamar lá, a igreja se reuniu lá, todos da graça, e o pregador, quem tiver um caroço vem aqui, não vai uma. Por quê? Porque o milagre da graça não é ter um caroço e ser curado. O milagre da graça é você não ter o caroço. O milagre em graça não é você ter um câncer e foi curado. O milagre da graça é você não ter o câncer. Esse é o milagre. Porque ter um câncer e ser curado, isso é um engano. É coisa do espírito enganoso. É um engano que está operando ali. Está no versículo 4, né? Esperando que movesse as águas, porquanto um anjo, pronto, lá vem o anjo de novo. Então, meus amados, você vê que na velha aliança, ela era ministrada por anjo. Então, anjo aparecia de tudo quanto era lado. Aparecia anjo. Nessa nova aliança que nós vivemos, não é ministrada por anjo, é ministrada pelo Espírito Santo. Então, se você está num local chamado igreja, que apareceu anjo, eu aconselho você a sair dali correndo. Porque quem ministra a igreja de Cristo não é anjo, é o próprio Cristo que ministra. Não é anjo mais que ministra.
Portanto, o anjo descia em certo tempo, agitando a água, agitando-a. O primeiro que estava no tanque, o primeiro que entrava, aliás, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Qualquer doença que tivesse. Então, essas campanhas de enganação que se faz dentro de uma chamada igreja. Campanha de enganação. Porque quem vive em graça não tem esse tipo de doença. Porque Jesus levou na cruz as nossas doenças. Então, se hoje eu ainda tiver aparecer uma doença em mim, eu já sei, é um espírito enganoso. Eu preciso expulsar esse espírito enganoso. Porque não é de Deus. Principalmente, se eu explicar mais direito, principalmente aquele tipo de doença que você já foi no médico e o médico não detectou que doença que era. Já fez exame, já fez tudo e o médico não detectou. De qualquer doença que estivesse. 5. Estava ali um homem, presta atenção. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, o homem ali, esperando ele ser abençoado, receber a bênção dele ali. Quanto tempo? 38 anos. Ou seja, a vida dele estava ali. Ele nem tinha mais família, né? A família, a mulher deve ter casado com outro. Porque o camarada estava lá no pé do tanque há 38 anos. Vamos continuar. 38 anos. 6. Jesus vendo-o deitado, né? Ele estava lá deitado, 38 anos, coitado, deitado ali. Jesus vendo, obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, né? Que estão recebendo esse entendimento, para que você não caia mais no engano, nesse tipo de engano, porque isso é um engano, tá? Versículo 6, né? Jesus vendo deitado e sabendo, olha, Jesus sabia, e sabendo que estava ali há muito tempo, meus amados, você vê que ele estava ali, antes de Jesus ter nascido, ele já estava ali, né? Porque segundo a lenda, diz que Jesus morreu com 33 anos, né? E Jesus começou a assumir o ministério com 33 anos, com 30 anos, aliás, 30 anos. E Jesus estava ali, e aquele homem já estava ali há 38. E a palavra está dizendo aqui, preste atenção, e Jesus sabia. Jesus sabia de tudo. Quanto tempo ele estava ali? Vamos continuar para você entender. Sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. Olha a pergunta. Vamos trazer para o nosso vocabulário de hoje. Olha que pergunta idiota. Você já viu passa acho que é na Praça Nossa, não sei, desse lugar aí, que tem um cara que ficava nervoso quando você perguntava uma pergunta meio idiota, ele respondia com ignorância, né? Virou até uma piada isso aí, até lorota, né? Que os camaradas faziam pergunta já meio fora do comum, que era para ele responder com ignorância. E é o que está escrito aqui. É só prestar atenção, meus amados, para você ler, né? Jesus perguntou: queres ser curado? Queres ser curado? Olha, isso é pergunta? Não, fala para mim. Isso é pergunta que se faça para uma pessoa que está doente? Essa pessoa quer ser curada? Mas nós, da graça, nós acreditamos que essa tradução aqui está errada. Nós sabemos muito bem que isso aqui é coisa de Roma. Que a pergunta não é que quer ser curado.
Com certeza, Jesus, sabendo que ele estava ali 38 anos, né? Deitado ali. A pergunta, com certeza, não é queres ser curado. É assim que queres ser curado? Tu quer ser curado? É assim? 7. Respondeu-lhe o enfermo. Respondeu o homem, né? Respondeu o enfermo: Senhor, presta atenção, não você lê. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Caramba, se ele não tem ninguém que ponha ele no tanque, o que ele estava fazendo ali? O que ele fazia ali? Se ele não tinha ninguém que ponhasse ele no tanque. Ou, cadê a pessoa que levou ele para lá? Para que não estava ali para pôr ele no tanque? Mas não, ele foi jogado, meus amados. Ele foi jogado. Foi jogado. Na doutrina mosaica, porque isso aqui nós estamos vendo que era um costume, era uma... Como é que chama? Não é bem uma palavra, costume não é bem a palavra. É uma crença que eles tinham, né? Então você vê, o que é que nós entendemos? Alguém pegou certamente o familiar, né? Familiar pegou ele já enjoado, já cheio, né? E viu falar que naquele tanque acontecia essas coisas, levou ele e jogou lá. E por que não ficou lá para pôr ele no tanque? Não, largaram o homem lá. O homem deitado. Pô, mas se tu não tem ninguém que ponha lá, pelo menos dá um jeito de voltar para casa, pô. Tua mulher deve ter arrumado outro homem. A tua família já está com outro homem já. Com 38 anos você aí. E é exatamente isso que nós vemos hoje, dentro das chamadas igrejas. A promessa, as campanhas que se faz para uma pessoa ser curada. E quantas pessoas não tem ali dentro há 38 anos ou mais, doente, esperando uma cura, fazendo campanha, faz campanha hoje, faz campanha amanhã, faz esse mês, faz o mês que vem. Coitado, nunca recebeu a campanha. E ela ali, continuando ali, já fez mais de 1000 campanhas e não recebeu nada, mas continua ali. Caramba, se tu fez campanha e não recebeu nada, o que tu estás fazendo aqui? É assim que tu quer ser curado? Por quê? Porque estão indo buscar uma coisa onde não existe. Aonde não existe. Porque se ela ser curada, é só ela reconhecer que Cristo está nela, ela vai ser curada. É isso que tem que acontecer. É isso que falta na igreja de Cristo. O reconhecimento que Cristo está nela. É isso que falta acontecer. Que o milagre que ela espera está dentro dela. É preciso que ela reconheça para que esse milagre se manifeste. Então, ela será curada. Ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos ler até o 9, versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te. Você vê que Jesus nem pôs a mão, Jesus não pôs a mão na cabeça dele, apenas ele disse: levanta, tu não tem nada, levanta, tu estás aí, levanta, tu não tem nada. Ele levantou: levanta-te, toma o teu leite e anda. Versículo 9, presta atenção. Isso era um dia de sábado. Você veja só, era um dia de sábado. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leite, era um dia de sábado, os judeus não fariam isso, era proibido fazer isso, dia de sábado. Tomando o leite, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado.
Versículo 10, não está aqui no meu relatório não, mas vamos ler o 10. Por isso disseram aos judeus, ao que foram curados, hoje é sábado, fica mais doente aí, fica mais um dia aí, ó. Espera para amanhã, hoje é sábado. Você não pode ir para casa. Você não pode levar esse leite. Fica aí. É isso, meus amados. É isso que nós não podemos aceitar. Ver a igreja em doutrina judaica, né? Gente que diz que não pode trabalhar no sábado. E diz que é cristão. Todo mundo dá certo. Você perguntar para um macumbeiro, não, com todo respeito, nada contra. Você é cristão ou é macumbeiro? Eu sou cristão. Todo mundo diz que é cristão. Isso já tornou mais simples assim dizer que é cristão. Hoje é sábado e não é lícito carregar o leite, pois os miseráveis ainda queriam como ficasse mais um dia ali. Temos mais duas passagens aqui. E a nossa próxima passagem é Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas no capítulo 3, do versículo 26 ao 28. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus. Perdão, mediante a fé em Cristo Jesus, todos nós somos filhos de Deus. Porque todos quantos foste batizado em Cristo, não foi numa piscina, foi em Cristo. Todos foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, todos que fui batizado no sangue de Cristo, né, se revestimos de Cristo. Então hoje somos todos de Cristo, somos todos filhos de Deus. Versículo 28. 28, vamos ler até o 28, né? Lembra tudo isso aqui? Lembra? É até versículo, né? Versículo 28. De sorte, aqui está meu francês, de sorte, você vem te ver, a gente encontra aí aqui tudo quanto é jeito. De sorte, não pode haver, olha a palavra, não pode haver judeu nem grego. Então antes, vamos voltar de novo lá atrás, antes da cruz, era judeu e gentio. Não importa de que nação você fosse, se você era brasileiro, se era português, se era japonês, não importa. Não sendo judeu, você era um gentio. E agora, está dizendo aqui, ó, no versículo 28, de sorte não pode haver judeu, nem grego. Então morreu tudo, acabou, Não. Os judeus continuam sendo judeus na carne, no espírito não. Os gentios continuamos sendo gentios na carne, no espírito não. Porque no espírito todos nós somos cristãos, somos de Deus. Todos, tanto judeu como gentio. Então, na carne continuamos sendo o que somos, mas no espírito não. Então é bom a gente entender o que nós somos, porque se nós não entendemos, não lemos o Evangelho de Cristo para entender o que nós somos, tudo que o pastor falar que você aceita. Diz que você é um condenado, você vai ter que passar pelo juízo, você não é de Deus, não fez uma campanha, você não é de Deus, você é um miserável, você é pó da terra. Aí, tudo que falaram você vai aceitando. Por quê? Você não entende o Evangelho. Você não conhece o Evangelho de Cristo. Você conhece a lei de Moisés. Nem grego, nem judeu, nem grego, nem escravo, né? Nem escravo, nem liberto. Você vê.
nem escravo, nem liberto. Nem liberto. Por quê? Todos agora nós somos espiritual. Nós não podemos olhar, você tem que olhar para você por dentro e ver o que tem dentro de você, que é o Espírito de Deus está em você. Então nós temos que agir, olhar, agir como um seres espiritual. Esquece da carne, o que a carne faz no dia a dia, para Deus não conta. Para Deus não conta. O que conta é o Espírito dele que está dentro de nós. Então todos nós somos espiritual. A estação 12, em breve eu estou aí, estação. Em agosto eu vou estar aí. Liberto, nem liberto, nem escravo, nem liberto. Nem homem, nem mulher. Olha, nem homem, nem mulher. Então é assim que Deus olha. Deus, quando olha de lá para cá, Ele não vê Edival, esse carne. Ele vê o Espírito dele que está dentro de mim. O Espírito dele está dentro de você. É assim que Deus olha para nós. Deus não olha mais para a carne, como você está vestindo, né? Roupa longa, bermuda, né? Colar, que os crentes condenam isso aqui. Um colar. Não, Deus não olha para isso. Deus olha para o que está dentro de você, que é o Filho dele, está dentro dele. Está dentro de você. É o Espírito dele que está dentro de você. É assim que Deus olha para nós. Mas, infelizmente, no sistema evangélico, Deus só olha para o exterior. O homem tem que estar bem vestido, que nem eu, assim, ó que elegância. Bem vestido, tal, né? A mulher tem que estar com vestido longo, sem batom, sem brinco. Que eles acham que Deus está olhando para a sua carne. Mas é o que nós estamos lendo aqui. Deus não olha para a sua carne. Deus olha para o Espírito dele que está dentro de nós. Terminamos 28 não, né? Nem homem nem mulher, porque todos vós sois um. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus, no Espírito. Eu lembro, não esqueci isso nunca. Eu falei isso para um adventista, né? Que eu e Cristo nós somos um. Ixi, para que eu falei isso? Ele deu poupas, pulou de tudo quanto é lado e não aceitou que ele e Cristo eram um. Porque não tem o conhecimento. Não foi isso. O que eles aprendem não é coisa de Deus, eles aprendem coisa de homem, né? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, e assim a nossa vida parte abençoada com todas as sortes de bênção em todas as áreas da nossa vida, uma vez que nós andamos no entendimento de Deus, nos pensamentos de Deus, pensamos como Deus pensa, andamos como Deus anda, né? Na sabedoria de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 8. Nós vamos encerrar hoje. Capítulo 8, versículo 11. É um versículo só. Versículo 11. Se habita em vós, olha para quem Deus olha. Olha para quem Deus olha. Se habita em vós o Espírito daquele, quem é aquele? De Deus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Você vê, meus amados, é isso que os crentes não trazem, não tem esse entendimento, porque eles acham que Jesus está neles. Não é Jesus que está em nós. Jesus era carne como nós. Esse morreu e desapareceu nas nuvens. Conta lá no livro de Atos dos Apóstolos. Desapareceu nas nuvens. Mas ele não está. Jesus de Nazaré, a carne não está no céu. Que no céu não é lugar de carne. No céu não é açougue. No céu é lugar de espírito. Então era o Espírito que estava em Jesus.
Aqui, ó. Aquele que ressuscitou a Jesus. Aquele que ressuscitou a Jesus. É esse que está em nós, né? Vamos repetir de novo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, o Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Eu não falei lá no começo que Jesus morreu, ressuscitou e andava lá, comeu, chegou a comer junto com os discípulos ainda? Então, assim fomos nós. Nós fomos mortos com ele, ressuscitamos junto com eles e estamos aqui, ó, comendo, bebendo, trabalhando. Mas a ressurreição já aconteceu. Quando nós morremos, o espírito não fica mais preso numa cova que nem ficava antes do ano 70, antes da cruz e antes do ano 70, que ainda ficava ainda. Hoje não fica mais. Então não tem essa que o camarada morreu, está dormindo, não. Não tem essa. O espírito, aliás, nós costumamos falar que o espírito, a carne só tomba porque o espírito saiu. Então nós vamos lá fazer o velório porque nós amamos aquela carne, nós tinha grande amor pelaquela carne, que é a carne, que é os nossos parentes, né? Deus não é pai dessa carne. Ele é pai do espírito que está aqui dentro de mim. Então, quem é pai dessa carne? João Teles e Josefa Maria da Silva. Eles eram pai dessa carne. E eles não vão ver mais, infelizmente. Não vou ver mais eles. Porque viraram pó na terra novamente. Da onde eles vieram, eles voltaram. Virou pó novamente. Então, esses não vão ver mais. É engano quem se pensa que vai encontrar os seus parentes lá no céu. Para encontrar seus parentes lá no céu, a carne teria que estar lá. Teria que estar lá. Você teria que ter, ou seja do modo que estivesse, mas teria que estar lá, porque é isso que você está conhecendo. Então, meus filhos conhecem essa carne. Então, se eu morro na frente, eu morro antes, estou lá, vou para o céu. Essa carne vai para o céu. Para o meu filho me conhecer lá, tem que ter alguma coisa que mostre, esse era o meu pai. Mas não tem. O que tem lá é o espírito. Você nunca viu o espírito de ninguém. Como é que você vai conhecer uma coisa que você nunca viu? Não existe isso. Então nós não podemos viver desse engano. Por isso que eu fiz um vídeo, ainda está aí no Facebook. Ele apaga vídeo, cada 30 dias vai apagando. Eu fiz um vídeo essa semana passada dizendo que a religião evangélica é a pior religião de todas. É a mais enganosa. Porque ela comete esses enganos aí, ó. Faz o povo acreditar que você não morreu, você está dormindo. Faz o povo acreditar que quando você chega lá no céu, você vai encontrar seu pai, sua mãe, seus irmãos. E não vai acontecer isso, porque lá no céu não é lugar de carne. Nem o corpo de Jesus está lá no céu. Foi desfeito nas nuvens. No céu não é lugar de carne. Quer outro exemplo? Se você tiver paciência, eu dou outro exemplo. Quer outro exemplo? João Batista. Pronto, João Batista. O corpo de João Batista era o corpo de João Batista ou era o corpo de Elias? Mas quem era o espírito que estava no corpo de João Batista? O espírito de Elias. Porque está escrito que Elias teria que vir primeiro, antes de Jesus voltar, o Elias tinha que vir primeiro. E Elias, está escrito lá no livro, e Elias, o João Batista era Elias, mas com outro corpo. Se o corpo de Elias estivesse lá no céu, então o corpo tinha voltado também. Mas não voltou. Quem voltou? Só o Espírito. O corpo teve que arrumar outro corpo. O vosso corpo mortal, né? Vivificará também o vosso corpo mortal. O Jesus ressuscitou no seu corpo mortal, apareceu para todos lá, no seu corpo mortal, né? E assim aconteceu com nós. Nós também morremos. Eu falo nós na maneira que falar, mas foi eles na verdade lá, né? Eles morreram, ressuscitaram junto, que é tudo espiritualmente, né? E tem que ter fé para crer nisso. E ressuscitamos, estamos hoje aí andando. Como Jesus andou,
depois da ressurreição, nós hoje estamos andando também nessa terra hoje, porque a ressurreição já aconteceu. Corpo mortal, por meio do seu Espírito, por meio do seu Espírito que em vós habita. Em vós habita. Então, quando Deus chama o Espírito dele, a carne tomba e volta para o pó, volta a ser pó. Então, meus amados, são esses conhecimentos que eu recebo, são essas doutrinas que eu recebo, as doutrinas de Cristo, não as doutrinas judaicas, as doutrinas de Moisés. Isso aí eu não recebo. Eu recebo as doutrinas de Cristo, porque eu sou um cristão. O Espírito de Cristo, Cristo está em mim, não Jesus de Nazaré. Cristo está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Por isso que eu sou cristão. Então, meus amados, esse foi o nosso entendimento de hoje. Paz eterna, que vocês tenham uma semana abençoada com todas as sortes de bênção em todas as áreas da sua vida. Amém? Você recebe isto? Eu recebo. Então, paz eterna e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Fica com Deus.